Gostei, gostei, mano, gostei. Gostei muito. Também. Vamos ver o Ron Caglia falando sobre o assunto. Eu queria agora mudar de assunto, Josias. Tem um assunto que o ex-governador, o Essa história com certeza é fique. Ai, mano, gostei, gostei. ex-presidenciável, ex-candidato, ele é tudo ex, né? O Ciro Gomes falou a respeito dos precatórios. Eu acho que esse é um assunto que tem movimentado aí as redes sociais nos últimos tempos. Ele concedeu uma entrevista primeiro e aí soltou aí uma acusação contra o governo Lula em relação aos precatórios. Ele acusa o governo Lula de vender precatórios para as instituições financeiras. Foi durante uma entrevista no começo do mês que ele comentou a liberação de 93 bilhões de reais para o pagamento das dívidas e acusou o governo Lula de vender precatórios para os bancos, disse ele, poucos bancos, 2 bancos, que compraram com um desconto, um deságio Reinaldo Azevedo já fez alusões. Ai, caraca. de até 50%. E aí, nesse final de semana, o assunto acabou rendendo, claro que os Ah, eles vão ficar batendo nesse negócio aí, né? Essa história de chapa Lula e Ciro é uma versão diferente. A chapa seria registrada pelo diretório do PT e o Ciro sabia que o PT mudaria a cabeça de chapa e Ciro continuaria vice na derrota. Tem essa história aí também, Pir? opositores de Lula, Só não principalmente é ex-presidiário, verdade, verdade. os bolsonaristas, usaram isso, né, começaram a disseminar isso nas redes sociais. E aí Ciro Gomes voltou nesse final de semana e gravou um novo Cagler, vídeo não. nas redes sociais Vou botar dele. no mute. E aí foi para cima do governo Lula de novo, falando que isso é uma falcatrua maior do que a do Mensalão e do Petrolão juntos. Vamos ouvir o que disse Ciro Gomes nas suas redes sociais. Nós estamos chegando a um escândalo cujos valores envolvidos é maior do que o Mensalão e maior do que o Petrolão. Então vamos lá. Terminou o ano de 2023, tinha uma conta de 93 bilhões para pagar, só que o Bolsonaro, via Supremo Tribunal Federal e via Congresso Nacional, não pagou. E o governo Lula, ali no finzinho do ano, quando todo mundo já estava se preparando para as festas, de repente resolveu pagar. Eu achei estranho e fui investigar. Sabe o que aconteceu? Concretamente, essa montanha de dinheiro, 93 bilhões, saiu dos cofres do governo e foi parar no cofre dos bancos. É assim mesmo, se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele Eita, saiu do cofre do vamos pintar o governo dinheiro. e foi parar no cofre dos bancos. Pinta dinheiro. Como assim? Aí vem É que 93 bilhões haja dinheiro pra pintar, hein? Rapaz do céu. Haja tinta, hein? Vai precisar de 1 bilhão desse dinheiro só pra comprar de tinta. todo o processo burocrático que, na verdade, é uma espécie de disfarce para acobertar, talvez, aquilo que eu vou repetir, seja a maior falcatrua da história. Aí ele fala que é a maior falcatrua da história, que é maior que o Mensalão e o Petrolão. Quanto foi o mensalão? 300 milhões o mensalão? Quanto foi de grana? Alguém sabe? Quanto foi desviado o mensalão? Milhão. Não chegou na casa do bi, não, né? E o Petrolão é o quê? Chega a 10 bi? Petrolão? Juntos, Não, também, né? que é mais um caso de corrupção do que ele chama de lulapetismo, né? Tem aí uma série de acusações que ele faz contra o governo Lula neste momento. Denúncia. O jornal Folha de São Paulo obteve dados do Banco Central que registram, né, dos 93 bilhões de reais de precatórios atrasados que foram quitados por uma autorização do Supremo Tribunal Federal em novembro, apenas 3 bilhões 180 milhões de reais foram pagos aos bancos detentores desses títulos judiciais. Esse montante... Esse relatório aí, essa notícia da Folha, eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, né, mano? Porque o pessoal tá usando essa parada aí pra poder descredibilizar, né, mano? Assim, primeiro ninguém sabe o dado, né, mano? Esses dados não são públicos. Já procuramos lá no site do Banco Central, coisa e tal. A instituição Banco Central também não soltou nenhuma nota. Pô, se a Folha pediu um dado, né? Pediu um dado pro Banco Central e o Banco Central enviou esse dado pra Folha, não tem isso aqui escrito na matéria, mas vamos entender a boa-fé da Folha e vamos achar que foi isso. Aí recebeu. Cara, mas o problema é que o banco não recebe disso, é através de fundos, né? Fundos com CNPJs ligados a outros detentores de fundos que tem outro CNPJ que essas corretoras que são ligadas
aos bancos, né? Tá ligado? Então, assim, mano, levando a denúncia da... Pô, levando... Vou pegar aqui um exemplo aqui, mano. Vou pegar aqui, sei lá, um exemplo aqui. Pô, deixa eu ver um aqui, ó. Ó, vou pegar aqui um exemplo básico aqui, ó. Por exemplo, ó. Que a gente tava pesquisando. Por exemplo, aqui, ó. Site do do CVM. Manja? CVM, mano. Que é o órgão que regula esses fundos. Aí que tem aqui, esse fundo, ó. Fundo de investimento em direitos creditórios não padronizado, coisa e tal. Aí o CNPJ do fundo é esse aqui, tá com 81 milhões. Beleza? O nome do administrador desse fundo, CM Capital Market tal, o outro CNPJ. Mano, você puxa aqui, ó. O que é CM Capital, coisa e tal? Ó, CM Capitais. Mano, outro rolê, tá ligado? Outro rolê. Tá com 80 milhões lá. Aí, pô, esse relatório que o Banco Central passou pra Folha, tá descrito isso? Tá descrito ou tá não? Pra esse CNPJ aqui, tá pra esse ou tá pro que é pra o outro banco, né? A notícia não fala isso, tá ligado? A notícia não fala. Notícia não fala. Entendeu? Pô, a gente achou aqui 2 fundos, ó. Achei um fundo aqui, ó. Find, um fundo com um CNPJ. Tá com 213 milhões de precatório na mão. Milhões, tá aqui, com esse CNPJ. Quem é o dono, quem administra esse nome de administrador? BTG Pactual, mas o dinheiro tá na conta desse fundo. O relatório do Banco Central tá onde? Tá mostrando o quê? O Banco Central passou esse relatório pra Folha, coisa do tipo? Então a matéria da Folha não tá dizendo nada, tá ligado? Mas não tá dizendo nada. Se não tiver o relatório na mão, não tá dizendo nada. Manja? Pô, tem fundo comprado, velho, que eu achei. Fundo com 2 bilhões, mano. Fundo com 2 bilhões de precatório comprado. 2 bi. 2 bi. O cara comprado. Tá ligado? Pô, a gente achou outro fundo do BTG, chama aquele de 200 milhões. Tem outro com 700 milhões. Mano, será que tem mais fundos do BTG que são administrados pelo BTG ou administrados por uma corretora que é uma corretora do BTG? Tá ligado? Então, mano, tipo assim, a matéria da Folha não diz nada. Agora sim, o comportamento, mano. Mano, até então eu achei assim, pô, mano, tá num debate político, tá bagulho suspenso, coisa e tal. E pra mim tá nessa, tá ligado? Bagulho suspenso, coisa do tipo. Mas depois sai essa matéria da Folha que diz nada. Não diz nada. A matéria da Folha é um conjunto de nada. É um conjunto de nada, gente. Sério mesmo. A informação que o Banco Central passou pra Folha, coisa do tipo, ninguém sabe como passou, ninguém sabe como é que foi essa informação, né? Mas agora aceitando que é verdade também não diz nada, não diz nada. A gente quer saber dos fundos ou coisa do tipo. Cadê esses fundos? Pô, né? Esses são os mecanismos. Mas assim, mano, do nada, até Felipe Neto agora começou a entrar na conversa, tá ligado? Mano, o UOL, Meteoro, essas mídias progressistas, o UOL, Meteoro, quem mais? Galãs Feios, Reinaldo Azevedo tá de cabeça nisso, mano, todos, Felipe Neto, daqui a pouco até a Choquei tá entrando nisso aí, velho. Do Neida, tá ligado? Agora, mano, eu quero ouvir o Roncaglia. Por quê? Porque o Roncaglia sabe que esses precatórios são comprados através de fundos. Ele sabe disso, mano. Ele sabe, ele já trabalhou no mercado financeiro, não sei nem se trabalha ainda, ele sabe como é que funciona. Eu quero ver o que ele vai falar. Como é que vai ser o comportamento dele, tá ligado? Representa 3,4% do total. Grande parte do total, do montante, 49 bilhões, são de natureza alimentar, pagos em grande parte a trabalhadores e aposentados que já tinham ganho em definitivo as ações judiciais com trânsito em julgado. Aí, esses do fundo lá, dos precatórios, são isso aí. Boa parte é para isso. Ela acabou de falar, boa parte é para isso. É os precatórios que esses fundos têm. É os precatórios que esses fundos têm a posse. Tá ligado? Sacou o que eu tô falando? Contra a União, isso segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, trazendo aí
né, um outro ponto do que está dizendo o Ciro Gomes. Para a gente entender melhor essa história dos precatórios e se é isso mesmo, porque o próprio Ciro Gomes ele pede que o Ministério Público Federal entre nessa história e até mesmo a Polícia Federal. Ele acha que é caso de uma investigação neste momento do que está acontecendo com os precatórios. A gente convidou o economista André Roncaglia, ele é professor da Universidade Federal de São Paulo e ele pode nos ajudar a entender isso. Ele até nas redes sociais também publicou um vídeo contando a respeito disso. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. O que Ciro Gomes está dizendo? Na sua análise, é verdade, não é verdade? Tem que ser investigado, não tem que ser investigado? Como é que o senhor analisa esse caso aí que Ciro Gomes está levantando? Bom, Fabiola, o Ciro fez uma acusação muito genérica. Ele começa primeiro dizendo que Lula e Haddad estariam pessoalmente envolvidos, depois ele recua e disse que alguém na Fazenda estaria envolvido, e de repente virou o governo Lula como um todo, parte de uma falcatrua, né, bilionária e tal. Então, a acusação ela carece um pouco de especificidade, com um tema que está associado a um crime financeiro, então crimes financeiros não são crimes genéricos, eles são crimes específicos, e a acusação do Ciro, depois eu passei dias pesquisando isso, conversando com agentes de mercado, para chegar à conclusão de que não há indícios de qualquer favorecimento. Vamos ver o que ia falar. O que há é um mercado de precatórios que se agigantou com a PEC do calote que o governo Bolsonaro e Paulo Guedes, né, fizeram em 2021, e se agigantou no que diz respeito ao esmagamento dos lucros que as pessoas físicas que ganharam recursos na justiça teriam direito. E esses lucros foram transmitidos para agentes de mercado que têm o poder de antecipar esses recursos e garantir esse retorno direto do governo. Mas isso já era assim antes, né? Então a acusação dele é que teria havido algum tipo de favorecimento que permitiu a alguns agentes de mercado obter um ganho muito grande antes de alguma decisão, que ele também não especificou, mas eu entendi que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu ao governo fazer a antecipação de 93 bilhões na forma de pagamentos de precatórios. Professor, só para ficar muito claro, achei importante essa sua frase. O que Ciro Gomes está falando, que é uma acusação muito grave, né? Ele está acusando o governo de corrupção. Pelas as suas informações, a sua pesquisa, não há indícios disso. Então, Ciro Gomes está mentindo nesse caso, professor? É possível afirmar isso? Quer dizer, é uma fake news que ele está jogando aí nas redes sociais? Se ele não especificar quem vazou a informação num processo que envolve 3 poderes da República, porque envolve o Judiciário, envolve a aprovação do Congresso Nacional... Não, o Executivo provocou o Judiciário, gente, através da Advocacia Geral da União. O Roncaglia sabe disso também. Né? Envolve o governo, o Poder Executivo. Se ele não especificar quem vazou essa informação em que momento, de fato se transforma numa fake news. Ele teve já várias oportunidades para fazer isso e tudo que ele disse foi, olha, é uma denúncia, o Ministério Público tem que investigar. O problema é que esse mercado ele não é um mercado regulado. A gente não está falando de um mercado como é a B3, né, uma bolsa de valores. A gente não está falando de um mercado que tem uma regulação por um órgão do governo ou algo como uma comissão de valores mobiliários. Então fica uma acusação que ela fica vazia de sentido, porque não especifica. Foi alguém do Poder Judiciário que vazou a lista de beneficiários de precatório, sendo que escritórios de advocacia têm acesso a isso por meio de softwares muito facilmente acessíveis no mercado. Né? Quem que vazou? Foi o Ministério do Planejamento? Quem vazou? Foi o Ministério da Fazenda? Quem que fez? Esse tipo de coisa só vai para saber se tem uma movimentação estranha ou coisa do tipo, se entrar o Ministério Público na jogada, cara. Entrar o Ministério Público e quebrar sigilos, mano. Quebrar sigilos de e-mail, coisa do tipo, para receber ordem, para saber da informação privilegiada, né? Se houve alguma... Bom, se houve algum e-mail, algum relatório, coisa e tal, mandando investir nesse tipo de títulos, tá ligado? Porque, igual eu expliquei aqui já, o tipo de mecanismo usado por esse tipo de coisa é fundos e corretoras, que são ligados a bancos. Vários fundos. Eu só peguei aqui 2, né, mano? Pô, eu só joguei lá esporadicamente através de, B3, você vai lá na B3 e digita lá precatórios. Vai mostrar lá todos os fundos que tem precatórios no nome. Mano, tem precatórios no nome que mexe com isso aí. Pô, achei lá já 2, tá ligado? Tipo, 2, assim, joguei 2 que tem lá no CVM, os balancetes dos caras.
Ó, vou pegar aqui um exemplo, ó. Mano, vou pegar aqui um exemplo básico, tá ligado? Igual esse relatório aqui, ó. Ó, um fundo. Esse relatório é em novembro de 22. Já tinha rolado PEC de precatório. Os caras estavam com ativo de 367 milhões, administrado por BTG, né? Provavelmente isso sai lá no relatório lá que supostamente o Banco Central mandou para a Folha, mas a Folha não especifica, sempre lembrando disso, tá? Muito provavelmente vai sair para esse CPF aqui, ó. Para esse CPF não, para esse CNPJ aqui, ó, do fundo, que é diferente do BTG, tá? Que tá com esses precatórios, recebeu os precatórios. Mano, vou pegar aqui, ó, mesma empresa, isso CVM, tá? Relatório para CVM. Ó, mesma empresa, mesmo fundo, um ano depois. Os caras com 687 mil. Só que, na verdade, esse fundo aqui já tá com 700 e poucos milhões, beirando quase 800 milhões, indo para 1 bi. Tá ligado? Em um ano, os caras, mano, dobrou a mão. Os caras dobrou a mão. Pegou 400 milhões, os caras tá encaminhando para 1 bi. De 2000, o relatório de 2021, agora esse aqui, ó, 2023. Final de 2023, um ano, 12 meses. Os caras dobraram a mão. Fundo de investimento, mesmo fundo, precatórios, administrado pela BTG. Beleza? Esse é um fundo. Esse é um fundo que é administrado pela BTG. Depois eu mostrei outro. Outro fundo pelo BTG. Outro fundo. Outro CNPJ. Ó, esse aqui, final 38. Esse aqui, final 58. Fim de precatórios selecionados 1. Quando eu coloco um aqui, provavelmente deve ter o 2, que deve ser outro CNPJ. Tá com 200 milhões, 203 milhões na mesa. Somando 700 mil mais 200 e pouco, mano, dá quase 1 bilhão. Administrar por quem? BTG. 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bi. 1 bi. Tá? Tô falando só, velho, de 2 que eu peguei. Pô, nem sei se o BTG tem mais por aí, mas, mano, com certeza, velho. Pô, não sei, tem que procurar, tá ligado? Entrar no CVM, mano, procurar procurar e falar, mano, e achar como que tá a banca, como que tá a mesa, a mão do BTG. Só aqui eu achei, os caras tá com 1 bilhão na mão, 1 bilhão, só em 2 fundos. Só em 2 fundos. Ah, o BTG tem um faturamento de 20 bi e um lucro líquido de 10 bilhões. Mano, os caras tá com 1 bilhão em títulos, parado, 10% parado. 10% do lucro deles, os caras estão parados. Tá ligado? Isso aqui foi só o que eu achei. Mano, não tem como. Tem que o Ministério Público tem que quebrar isso aqui pra ver se tem alguma indicação pra comprar isso. Eu não sei o nível de fundos que tem 1 bilhão, tá ligado? Eu não sei, mano. Eu não sei se um fundo de investimento tem 1 bilhão numa coisa, se é muito. Eu não sei. Me parece ser. Tô falando de 2 coisas. Tamir Felipe, mano, um diademense do nada, tá aqui, abriu a internet, digitou, procurou e já achou isso aí. Já achou 1 bilhão ligados ao BTG. Tá ligado? Manja? E lembrando sempre, tá, gente? CNPJs diferentes que podem estar ligados a corretoras, que podem estar ligados a banco. Ali eu peguei um direto, tá? Um fundo de investimento que está administrado diretamente por um banco, BTG. Mas pode ter 3 etapas no mínimo. Ou pode ter 4. Qual que é a 3 etapas? Pode ser um fundo de investimento que está ligado a uma corretora, que essa corretora está ligada a um banco. Beleza? Tem um caso aqui que eu vou pegar para vocês, vou achar. Esse vazamento e como que consegue se observar. Ou o quarto caso, escritórios de advocacias que tem fundo, que administram fundos que estão ligados a escritórios de advocacia que estão ligados a corretoras que estão ligados a banco. Tá ligado? Mano, então assim, um relatório que supostamente o Banco Central passou para a Folha, que ninguém sabe se passou um relatório, porque esse dado não é público, ninguém sabe. Nesse relatório, aqueles 3, pouco bilhões já foi. Entendeu? Não tem... A matéria da Folha não diz nada. Agora o Roncago tá falando sobre o que ele pesquisou no mercado, coisa do tipo. Com certeza ele tem mais fontes do que eu aqui na minha internet de Diadema, né? Mas vamos lá. Que houve um favorecimento. E eu explico por quê. Esse mercado, quando o Paulo Guedes votou junto com o Bolsonaro as emendas constitucionais 113 e 114, ele gerou uma incerteza tão grande que, obviamente, as pessoas que tinham precatórios a receber naqueles anos, elas aceitaram receber um valor muito menor pela antecipação daquele dinheiro e transferiram esse dinheiro, né, esse direito,
para esses agentes financeiros. Quais agentes financeiros? A gente não sabe. Então o Ciro fala, olha, basta você ir no Poder Judiciário, que é quem libera esses pagamentos, quem faz o controle dessa fila de pagamentos de precatórios, que você vai identificar alguns grandes agentes financeiros, o que é bem possível, mas não é prova de ilícito. É apenas prova do capitalismo brasileiro que concentra muita riqueza na mão de poucas Na instituições. verdade, a prova do ilícito é o governo liberar essa quantidade. Mano, são algumas provas aqui, tá? São algumas provas. Mano, como eu falei. Provas não, tá? Indícios, tá, gente? Prova é só o Ministério Público e a Polícia Federal abrindo sigilo e quebrando pra ver. Indícios. Primeiro, movimentação atípica. Quantos desses capitais dos bancos estavam parados lá? Isso é movimentação atípica, tem que ter. Tá ligado, mano? Um banco parado com uma posição de 1 bilhão, no mínimo, 1 bilhão que só o Tamir achou, coisa e tal. Tá ligado, mano? Já é a movimentação atípica. O governo fazer esse pagamento de 90 e poucos bilhões é atípico também. É atípico. Tem que se falar. Outra coisa, agora isso eu tô falando de coisa minha. Mano, o jeito que o pessoal tá reverberando, mídias que são literalmente ligadas ao governo, que já teve outro tipo de indício assim, estão reverberando esse linchamento, a denúncia do Ciro, coisa do tipo. Tá estranho, mano. Tá estranho. Cara, se você vê o modus operantes, mano, muito semelhante como foi o caso lá da taxação da Shopee, que os caras estavam inventando que não ia acabar com a isenção de $50 da galera. E ia. Manja, parece muito coisa da Secom. Tá ligado? Outro indício forte. Então, mano, tipo assim, tem que ver, bicho. Tem que ver. Pra mim tem que ver. Instituições, de grandes fundos de investimento, de grandes bancos. Então, não dá para dizer aqui que o Ciro está mentindo. A questão é saber se o que ele recebeu é indício de corrupção ou é apenas indício do típico, né, capitalismo financeiro predatório que existe, né, no nosso país. Bom, vamos lá, Josias. Tem todo um conteúdo político disso, né? A gente chamou o professor, o economista André Roncaglia, para nos explicar do ponto de vista econômico. Eu acho que está muito claro o que o professor explicou aqui para a gente. Vamos entender desse ponto de vista político agora, Josias. O que está por trás disso que Ciro Gomes joga nas redes sociais? E ele fala, né? Acusa o governo Lula de corrupção, diz que é o maior escândalo de corrupção, e essa frase está aí circulando. O movimento que aquele fundo BTG fez também é estranho, viu, gente? Peguei o último relatório de 2022 de um fundo administrado pela BTG. Foi só um, tá? Ele estava na posição de 400 milhões. Era menos de 400 milhões e ele quase dobrou, velho. Ele tá quase batendo 800 milhões agora na posição, em um ano. Em um ano. Esse movimento é estranho também. É atípico. Aos montes pelas redes sociais. O que está por trás disso, Josias? O Ciro Gomes é um franco atirador da política, né? Por vezes a sua língua atira contra o seu próprio pé ou o seu bolso. Ele é um colecionador de sentenças que o condenam a pagar indenizações a pessoas que se sentiram ofendidas por ele, né? E ele hoje, dissemos aqui outro dia, ele é um administrador da sua própria irrelevância política, né? Ele não é levado em conta nem pelos seus familiares. Agora, né? Brigou com os irmãos, os irmãos saíram do partido dele, foram buscar outras alternativas políticas, e ele tem ele guarda no congelador uma raiva do Lula e do Haddad. Ele imaginou que em 2018... Atacando carteira agora, né? Atacando carteira. Ele deveria ter sido, ou poderia ter sido, com a cabeça de chapa, tá estranho. Tá estranho demais, uma chapa de oposição contra o Bolsonaro, o Haddad seria o vice, e o Lula vetou isso. Então, há esses aspectos. Ele é franco atirador e ele tem uma raiva congelada, ele guarda no freezer essa mágoa em relação ao Lula. Então, tá e estranho, também, por tabela, tá estranho demais. do Haddad. O que é o precatório? Tá me lendo meus comentários nesse vídeo. O precatório é um crédito. Uma empresa, uma pessoa que se julga prejudicada pelo Estado, entra na justiça e reclama o seu direito. Ganhando, ela torna-se credora. E como o Estado nem sempre tem dinheiro para pagar, ela ganha um papel. Isso é o precatório. E o Bolsonaro, diante do seu populismo eleitoral, ele viu
no Congresso a possibilidade de postergar o pagamento de precatório, para ele usar o dinheiro para comprar voto, e o Congresso aprovou esse arranjo, e agora no governo Lula verificou-se que se o governo não corrigisse esse passivo, isso ia virar uma bola de neve e ia dar um problema. Então eles resolveram consultar o Supremo, fizeram ali um entendimento e resolveram pagar os precatórios. E aí dá mais de 90 bilhões de reais. Existe um mercado em que esses papéis são negociados. Então a pessoa sabe que aquilo vai demorar a ser pago, ela vai, um banco pode comprar um papel como esse, e aí o banco paga um deságio ali, ele paga 50%, 60% do valor de face do precatório, e ele, banco, se torna credor. Então isso é uma operação possível. O que o Ciro está insinuando é que houve uma informação que circulou por baixo da mesa e que pessoas desonestas no governo informaram, olha, nós vamos pagar aí mais de 90 bilhões de precatórios. Corram, comprem os papéis com deságio e depois recebam com valor de face. Isso seria, de fato, um escândalo monumental. Mas algo assim não pode ser denunciado na base da maledicência. É preciso que você tenha evidências, que você comprove o que você está dizendo. Quem fez isso? O Haddad vendeu informações aos bancos, permitido aos bancos se antecipassem aos pagamentos que o governo faria. O Judiciário está envolvido nisso, uma vez que o Supremo também participou desse entendimento. Quer dizer, como é que uma informação como essa é Eu jogada? queria saber quem são os outros bancos pra gente procurar esse fundo. Eu queria muito saber, mano. Igual o BTG, beleza, pra gente procurar ali o BTG, coisa e tal. Pô, tirei, sei lá, 20 minutos hoje do meu dia depois do cafezinho, dei uma pesquisada lá, via B3, mano, já achei um bi parado. Um bi na mão do BTG. Só que eu achei, né, gente, que pode ter mais fundos ali, um bi parado lá. Mano, tinha que ser outros dois tal, pra gente procurar, né, velho? Assim no ventilador, de forma tão ligeira, sem que a informação seja trocada em miúdos, com nomes. Olha, foi fulano, se entendeu com Beltrano, fulano do governo, Beltrano ali da Uma coisa que eu tô achando estranha é o ímpeto em defender o governo, tá ligado? Eu tô achando muito estranho isso, mano. Mano, eu tô achando muito estranho da imprensa, tá ligado? Mano, porra, eu tô achando essa postura muito estranha, mano. E assim, a quantidade de gente que tá usando a matéria da Folha, que, mano, qualquer pessoa que para lá e vê, velho, vê se não tá, mano, tá dizendo nada. Tá muito estranho, mano. Velho, e já percebeu que institucionalmente a gente não tem nenhuma nota disso, mano. Mano, a gente não tem nenhuma nota disso. Nenhum órgão institucional falou sobre isso. Nenhum. Nenhum órgão, mano. Tipo assim, nem o BC, ó, tá aqui o relatório. Pô, nada. Nenhum órgão institucional, nenhum. Nenhuma nota, nem nada. O BC poderia muito bem mandar a nota que supostamente mandou pra Folha, mano, e disponibilizar lá no próprio site do Banco Central. Ou até a mesma nota. Foi consultado, pedido pela Folha, coisa e tal, e aqui está, o tal, foi dado pra isso, colocar. Poderia, né? Faria Lima. Porque a gente aqui tá rebatendo o negócio da Folha, mas a gente nem sabe de onde a Folha tirou a informação. Ela tirou do Banco Central, mas ela não fala o que ela tirou do Banco Central. Ela não fala. Então não dá para fazer uma acusação como essa, Fabíola, de tamanha responsabilidade. O Ciro diz é o maior escândalo da história da República. E ele não prova. Isso não se faz dessa maneira. Não é a forma responsável de fazer política, se é que isso pode ser interpretado como política. E acho que o Ciro administra de forma desastrosa Tá estranho. a sua irrelevância Tá estranho. política. Não será assim que ele passará a ser visto, como já foi no passado, como um personagem relevante. Isso daqui só aumenta a sua irrelevância, Fabíola. Ou ele prova, ou é melhor que ficasse, seria melhor que ficasse quieto, né? Ele se sujeita, inclusive, a enfrentar novos processos judiciais e, eventualmente, até novas condenações para pagamento de indenizações. Então, nem tá sendo processado, nem isso. Nem isso uma lógica foi feita, tá ligado? O Banco Central negou já.
E isso traz um prejuízo para o O país. Banco Central não negou nada, gente. O Banco Central não negou nada. O Banco Central falou, velho, que mandou uma nota pra Folha. Supostamente o Banco Central mandou uma nota pra Folha. E esse dado ninguém tem acesso, esse relatório ninguém tem nada. O Banco Central falou simplesmente o seguinte: 3,9% são títulos que são que estão com o banco. Metade disso era precatórios que eram do banco e outra metade é comprados por terceiros. Mas e os fundos? E os administrados? É isso que a gente precisa saber. Né, professor André? Quer dizer, Que loucura! quando você apresenta uma denúncia gravíssima como essa, e como disse o Josias, se realmente viesse a ser comprovado isso, seria um grande escândalo, né? Quando ele joga isso traz um prejuízo, inclusive para a economia do país, não, o professor André? Então, vamos falar dessa questão de você ventilar denúncias sem fundamento. A gente está falando um dia depois do filho do ex-presidente da República estar em Washington, se eu não me engano, falando que ele mora numa ditadura comunista. Ei, vai falar de Bolsonaro? Eita, Laíra. Vai falar de clã Bolsonaro? Do Neida vai aparecer clã Bolsonaro nisso? Aqui no Brasil. Então, a gente está falando de uma seara, de um terreno de desinformação que está muito inflamado. Então, uma denúncia como essa do Ciro Gomes, sem fundamento, sem indicar onde está a raiz dessa corrupção... Uma pergunta: se esses dados são tão difíceis assim de acessar, como ou por onde o Ciro acessou? Cara, então, eu não sei. Isso aí o Ciro, mano, pode falar depois, ou coisa e tal. Alguém pode procurar por isso aí. Não sei, tá ligado? Não sei. O Ciro diz, mano, que o movimento estranho de pagar do nada 90 e poucos bilhões não condiz com a narrativa do governo, e é verdade. Nesse ponto o Ciro tem razão, e que é estranho. É atípico. Né? E aí ele foi procurar e achou, mano. Eu não sei se o Ciro procurou igual eu, tá ligado? Mano, que eu dei 20 minutos do meu dia e já achei um bi. Tá ligado? Pô, poderia ficar o dia inteiro aqui, mano, sei lá, mano. Ficar aqui 5 dias procurando, mano, consultando o CNPJ e ver pra onde estão os fundos coisa e tal, e fazendo a planilha juntando pra ver. Poderia fazer, né? É um trampo do caramba, poderia fazer. Não sei se foi assim. Mano, não sei se ele já sabia disso antes, porque já foram perguntar pra ele antes, se os caras tava, né? Mas não sei se alguém político passou essa informação pra ele. Ó, pode denunciar isso aí que tem evidência. Alguém dentro do mercado. O Ciro acabou de trabalhar num escritório de advocacia, né? O escritório de advocacia pode estar do rolê e falar, mano, tá rolando isso no mercado. Se liga. Se liga. Tá ligado? Pô, eu dei uma olhada aqui, velho. Procurando também, caçando. Mano, caçando. Por isso que eu tô falando que eu... Pô, vou até fazer um fundo de... Ó aqui, ó. Ó esse fundo aqui, ó. Ó esse fundo. De novo. Precatórios. Precatórios 2, ó, um CNPJ. Se tem o 2, tem um 1, né? Um CNPJ, coisa e tal. Oliveira Trust, coisa e tal. Os caras tá com um bi, mano. 1 bilhão 260 milhões. Em precatórios, 1 bi. Em precatórios, mano. Tipo... Oliveira Trust... Mano, o bagulho tá no alastro, velho. Sei aí, é um fundo aí, ó. Um fundo, sei lá de quem que é esse fundo aí, sobre nós. Cadê sobre nós, quem somos? Transformações digitais, sei lá. Aí, ó, no time, fundador, Mauro Sérgio. Conselheiro, Mauro Sérgio. Mauro Sérgio. Mano, tá ligado? Tipo, velho. Não sei se esse aqui pertence a alguém, tá ligado? Não sei se pertence a alguém. Com IPO. Oliveira Trust tem receita recorde. Com IPO, não sei quem comprou as ações. Não sei se pertence a banco, entendeu? Então, tem que dar uma procurada. Mas assim... Tá ligado? O que mais me levantou a orelha foi que, tipo assim, mano, a reação que tá rolando das mídias que claramente tem conexões com a Secom tá estranho, mano. Tá ligado? Hoje, quando eu vi o Felipe Neto falando, eu falei, Felipe Neto? Felipe Neto falando sobre isso? Felipe Neto? Tá ligado? Mano, no primeiro momento, porque o Ciro, mano, não é de hoje que ele tá denunciando isso aí, não. Já faz o quê?
Pô, uns 50 dias, mano. A primeira newsletter que ele denuncia aí já faz uns 50 dias, velho. Manja? Uns 50 dias, velho. O bagulho veio coisa e tal. E quando veio na CNN que o Bolsonaro começou a compartilhar, o primeiro momento foi todo mundo ficando quieto. Quieto. Aí, mano, depois vem a Folha com uma notícia que não diz nada. Na matéria da Folha não diz nada, gente. Não diz nada. Nada. Nada vezes nada. Não diz nada. E aí, mano, do nada começa o efeito, mano, que tipo, todo mundo com o mesmo discurso e bufo, colocando tal, todo mundo com o mesmo discursinho. Ah, é rancoroso, é não sei o que, é não sei o que. Meio que ensaiado, tá ligado? Sei lá, velho. Sem Eu indicar achei em estranho. que Quando eu vejo o Felipe Neto com o mesmo discursinho, eu falei, fase do processo de formação e quitação de um precatório existiu um vazamento, é uma irresponsabilidade tremenda, uma irresponsabilidade que não está à altura dos cargos que ele já ocupou e da posição que o Josias aqui muito bem citou, de ele já ter concorrido à presidência da República. Então, eu fiquei bastante, assim, surpreso com a acusação, fui pesquisar, passei dias pesquisando antes de me pronunciar, e o que eu encontrei? Tá? Esse é um ponto o que você importante aqui a encontrou, destacar. Carvalho? Todo o problema dos precatórios que levou ao pagamento de 93 bilhões de reais a partir deste ano resultou de um arranjo feito pelo Bolsonaro e Paulo Guedes para encontrar espaço no orçamento para fazer o seu pacote eleitoreiro de 2022 que deu errado. Como isso é feito? Estabeleceu-se um teto para o pagamento desses precatórios, que, como o Josias colocou, são dívidas que o Estado deve às pessoas, a empresas, por conta ou de direitos que foram privados, ou por erros de cálculo em impostos, ou por indenizações as mais diversas. E o Bolsonaro e Guedes jogaram isso para Não, e a narrativa da mídia que tá me impressionando, que tá muito igual, mano. Tá muito igual, velho. Foi muito semelhante ao rolê da Shen, da taxação. Muito igual, mano. Tipo assim, parece que tá tendo um roteiro com diretrizes, tá ligado? Tamir, você não acha super estranho toda a mídia internacional ter apoiado o... Ah, isso é outro BO, né, Carlos? 2027. Fabiola, a bomba fiscal que isso daria apenas nos precatórios seria de 200 bilhões de reais em 2027. O governo, ao antecipar, economizou 34 bilhões de reais apenas em juros e correção monetária. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, que teve a negociação com a ministra do Planejamento e Orçamento, que é quem é responsável por inserir os precatórios na peça orçamentária, ou seja, a ministra Simone Tebet, concedeu ao governo a possibilidade de pagar esse dinheiro fora da regra do gasto, fora da regra do marco fiscal, por meio de créditos extraordinários. Ou seja, o governo não teve que diminuir nenhum gasto, não teve que suprimir nenhum investimento para poder regularizar essa situação. Um terceiro ponto importante é que o André Roncaglia está omitindo a informação de que quem provocou o STF em relação a isso foi a AGU, foi o governo. Foi o governo. Tá, mano, tá omitindo, não sei porquê. Ele sabe disso, cara. Ele sabe disso, mano. Tá omitindo. Mercado de precatórios estava passando por uma selvageria completa por conta desta incerteza. Só que essa incerteza tinha um motivo, que era exatamente permitir a grandes conglomerados adquirirem esses precatórios a preços baixos e poder utilizá-los para adquirir ativos do Estado. Isso ficou muito nítido em várias discussões que ocorreram à época. O quarto e último ponto é que a discussão... Agora, por que, tipo, sei lá, o cara dobrar a posição? Tipo, o BTG dobrou a posição em um fundo, de 2022 e 2023. Por quê? Sabendo que já não poderia mais usar pra isso. Porque foi uma das primeiras coisas que o Lula fez, mano. Uma das primeiras coisas que o Lula fez quando tomou posse, se eu não me engano, na posse mesmo, ele tirou várias empresas do plano de estatização. Então, mano, se o mercado estava se movimentando, comprando esses títulos com deságios para usar isso, e na compra de aquisições públicas que estava em leilão, que eu acho que faz isso, que o Paulo Guedes no Apagar a Luz tentou fazer isso, passando portarias da Fazenda, a partir do momento que o Lula tira essas empresas do plano de desestatização, não faz mais sentido alguns fundos que estavam com esse interesse continuar comprando os títulos. Só que não, aquilo que eu acabei de mostrar, um fundo administrado pelo BTG, um fundo dobrou a posição. Dobrou a posição. O fundo existe desde 2018 que eles estavam fazendo isso. 2018, 19, 20, 21, 22.
5 anos os caras comprou para montar uma posição de 400 milhões. De 22 a 23, os caras dobrou a posição, que demorou em 5 anos. Dobrou. Entendeu? Agora sim, mano, é só o Ministério Público pra saber disso, porque precisa saber, mano. Se for informação privilegiada, precisa quebrar sigilo essas coisas, tá ligado? Se tiver indício. Sei lá. É o que eu acho, tá ligado, mano? Esse caso precisa ser investigado seriamente. Os valores informados são surreais. Claro que os meios de mídia tradicional vão contextualizar e expor de uma forma ambígua, com um tom de querer ver aonde a andorinha dorme. O MP teria que atuar nesse caso, desde que o governo não interfira. Já no outro lado, aqui não pode deixar passar esse fato. Tem que ser investigado com precisão. Total, esse é o ponto que interessa, tá ligado? Pô, nós estamos falando de valores absurdos, velho. O pagamento de precatórios ocorreu pelo menos desde agosto de 2023. Ou seja, houve pelo menos 4 meses para qualquer pessoa que tivesse um precatório que poderia ser pago no fim do ano, soubesse que era momento de segurar e não vender para ninguém. Não havia informação privilegiada no que diz respeito, nem a possibilidade dela, ao momento do pagamento, porque tudo estava sendo debatido. No dia 23 de novembro... O que é esse negócio de crédito extraordinário para 2024? O que é isso, Sara? Que você falou? Eu não li aqui. Eu li, mas tava falando do bagulho e acabei esquecendo quando eu soltei aqui. Por que pode crédito extraordinário para pagar precatório e não pode para construir escola? Ah, entendi. Novembro, Fabiola, o ministro Luiz Roberto Barroso retira a discussão dos precatórios do plenário pedindo vista. Ele devolve ao plenário. André Mendonça, ministro, também retira pedindo vistas em 29 de novembro. Devolve no dia 30, eles votam essa medida e liberam ao governo, inclusive provocados por uma ação direta de inconstitucionalidade do PDT do Ciro. Não tá misturando a bola, né? A AGU entrou também depois disso. Esse negócio do PDT é antes. Quando faço o negócio do precatório, ele entra desse jeito. Depois vem a AGU e pede para criar um crédito extraordinário. E o STF dá o parecer favorável parcialmente à AGU. Gente do céu, que loucura. Uma das ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas ao STF, que motivou a sua decisão, foi proposta pelo partido do Ciro Gomes. Então, para mim, soou muito contraditório tudo isso. E pelo menos aquilo que eu pesquisei foi: não há indícios de divulgação de informação privilegiada a atores seletivos do mercado. Se elas ocorreram, elas não aparecem nos dados que estão disponíveis. Por isso eu reforço: Ciro Gomes precisa, se há, indicar quem foi, em que parte do processo, porque senão, né, há uma nova teoria da conspiração que a gente já viu quem que abocanhou com muito prazer, que foi a extrema-direita, como você bem apontou, Fabiola, na sua introdução, começou. nas redes sociais. E é isso que está gerando todo esse burburinho, na minha visão, sem absolutamente nenhum sentido. E a explicação. Professor, muito obrigada por estar aqui, muito bom tê-lo aqui e agradeço por compartilhar seu conhecimento, seus estudos conosco e com a nossa audiência aqui no UOL. Até a próxima. Muito obrigado, Fabio. Vou aguardar as cenas do próximo capítulo aí, mano, mas assim, eu tô com a pulga atrás da orelha, viu, mano? Pô, eu não tava não, eu tava numa good e tal, não sei o que, mas agora eu tô com a pulga atrás da orelha, assim, tipo de... Mano... comportamento tá estranho, mano. Esse comportamento estranho da peste, bicho. Pô, quando eu vi Felipe Neto falando, eu falei, puta que pariu, hein? Puta, tá muito estranho. Tá estranho, mano. Tá estranho, velho. Tá estranho, tá aí. Quando vê, tá... Você assistiu um tatu em cima de um toco, meu irmão? Alguém botou. Porque tatu não sobe em toco.